seres humanos, e para os compostos também, para os produtos e tudo mais. Então, 25 graus Celsius é considerada uma medida, né, padrão ambiente. Então, né, uma temperatura ambiente. Então, são as condições dos ambientes, né? Brasil, 25 graus, aqui já é gelado de... Já é ar-condicionado, né? É ar-condicionado. Exato, você vê a diferença? Então, ó, isso porque quem faz é o IUPEC, né, nível mundial, e eles estão na Europa, por isso que é mais fácil. Então, ó... Parece que os caras podem deixar comida fora de casa que não estraga. Olha lá, ó. Modelo de uma molécula, então, do enxofre, ó. Ó, essa é a composição, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos, vamos colocar lá. Então, eu tenho 8 átomos, né, e forma o meu enxofre. Aqui, eu tenho cristal de enxofre rômbico, e ainda eu tenho o cristal de enxofre monoclínico. Professor, o que muda? Está nos nossos olhos, né? O seu formato, tá? São os mesmos componentes e as mesmas moléculas, porém com formatos diferentes, tá? Mesmo número também? Mesmo número, cara. Olha lá, ó. Pode voltar lá em cima, como a Rebeca leu, ó. O monoclínico S8, tá? E o rômbico S8, o mesmo número. Então, é bem... E eu lembro, né? Trago de volta da aula passada, a Rebeca, eu tô com dúvida em relação ao formato, professor, o espacial, onde que vai ficar, né? Eu lembro dessa dúvida dela. E a gente vai ver lá nas atividades, não esqueci, tá bom? Daí a gente vai contextualizar isso aí. Então, é esse formato. Você vê, um formato que eu faça diferente, ou estrutura diferente, quando eu for desenhar, vocês vão ver, daqui a pouco a gente vai desenhar a fórmula de Lewis, pode me originar um composto diferente. Então, são detalhezinhos, tá? Mas, isso é raro, tá, pessoal? Até nas atividades a gente vai ver, é raro. Normalmente, elas vêm padronizadas. Então, a gente vai trabalhar enxofre com um composto só, tá? Ou com um enxofre. Normalmente, vou trabalhar enxofre e oxigênio. Vai ser só o enxofre e ele. E não vai ter nada com o rômbico ou o monoclínico. Isso é mais laboratorial. Ligação metálica. Professor, Pode falar. Diz aí. O que eles botam para fornecer oxigênio para a pólvora, então? Sendo se vai enxofre? Não entendi. Na Repete. pólvora, o que eles fazem para botar oxigênio, então? Na pólvora. O que fornece oxigênio? Na pólvora dos explosivos em si, da bala, do rojão, o que você... Bom, dos explosivos em geral, né? Vai variar pavio, né? Vai variar de um para o outro, tá? Geralmente é de pavio, porque pavio ele consegue, de qualquer forma, queimar debaixo d'água. Então, mas daí o que acontece? A água tem oxigênio? Tem. Exatamente, pronto, respondi sua resposta. Ela precisa de um mínimo. Sabe por quê? A pólvora, vamos lá, o pavio, enxofre e o fósforo, tá? Enxofre e o fósforo. Então, eles são altamente inflamáveis. E agora eu vou te falar qual que é o segredo. Ácido sulfúrico, tá? Ácido sulfúrico. Ele é altamente explosivo em qualquer ambiente, seja ele seco ou seja no líquido, né? Então, tem uma proporção bem pequenininha. E você falou aí, existe diferença de pavio para ambiente externo e ambiente úmido, né? Então, a sua formação vai ser diferente. O que eles utilizam para explosões ou implosões marítimas, né? Ele vai possuir uma concentração de ácido, tá? Normalmente... Agora faz muito sentido pelo que eu tô vendo. Porque é aquela velha experiência, você pegar uma bola de ácido sulfúrico, jogar dentro da água, vai dar uma baita de uma explosão, né? Então... Não, então quer dizer que você vai fazer isso com nós, né? Algum dia. Ele tinha prometido. No Rio Peixoto, né? Cara. Vamos lá. Alotropia do fósforo. Olha lá. O fósforo, acabamos de falar dele. Lê aí pra gente, André. Alotropia do fósforo? Não tá aqui. O fósforo apresenta dois principais atrópicos. O fósforo vermelho, o P4N, e o fósforo branco, o P4. E ainda uma mais rara, o fósforo negro, o PN.
conhecido por fósforo metálico, que é diferente atomicamente. O fósforo vermelho, P4N, é a forma alótropica mais estável nas condições ambientes, em 5 graus e 1 atm. Isso aí. Então, ó, nós temos exemplo aí do fósforo. Então, o desenho que eu tenho aí é o fósforo vermelho e o fósforo branco, tá? Pergunta, o que tem diferença de uma estrutura para a outra aí? A quantidade? A olho grosso modo, a sua quantidade. A sua formação única, tem diferença, André? Se a gente pegar uma cadeia só? E aí? Por exemplo, se eu isolar assim, ó. Vou isolar aí, ó, no quadro. Se eu fazer isso, tem diferença? Tem um delay aí para vocês. Olha lá. A diferença esses dois caras aí? Qual que é a diferença? Jogo dos 7 erros. Só tem um. E aí, galera, nenhuma diferencinha? Aqui para cá? Não, por mim tô cortando o áudio. Ó, notem aqui, ó. Ó essa ligação aqui, gente, ó. Eles se ligam entre si, né? Isso aqui, ó. Essa ligação dos dois centrais, tá vendo, ó? Olha aqui, isso aí tem uma ligação assim. Ó, aqui eu não tenho ligação entre esses dois fósforos, beleza? Eu tenho ligação aqui, tá? Isso significa que é uma ligação. E aqui eu não tenho. Você vê? Então isso determina um ser diferente do outro, condições diferentes, tá? O Leonardo Vim saiu e falou que ele tinha que entrar no mercado, né? Tá, beleza. Vou avisar o senhor. Alotropia do carbono, vamos lá. Esse bagulho aí é o mais forte. Lê aí, continua lendo, André. Mas de novo, professor, pede o Kelvin. Lê aí, Kelvin. Eu quero ouvir vocês para saber se vocês não estão dormindo. Acho que tá ruim pra você. Aí, ó, tava dormindo. Alotropia do carbono, Kelvin. Atropela quem? Ô, professor, tô meio sumida porque eu tô lavando louça, tá? Aí, ó. Oh, meu Deus. Beleza, deixa para depois da aula. Alotropia do carbono, página 16. Já pode ler. Vai lá. Alotropia do carbono. O carbono pode ser apresentado sob a forma de 3 possíveis alótropos, que definem a posição especial dos átomos. O grafite, diamante, fulereno. Como se observa a seguir. O carbono grafite é formado por alotrópica mais estável nas condições ambientes. Então, esse é o exemplo mais clássico, né? A gente já havia visto. É o exemplo mais clássico que nós temos da alotropia, né? Do estudo da alotropia, que é o carbono. Não, alotropia tá? Não, tá escrito errado também. Então, eu tenho ó, o grafite, tá? Na sua formação, o diamante e o fulereno, tá? Então, 3 compostos, tá? De carbono. É alotrópica, cara. Tá? Como não? Bolsonaro assim, não. Tá? Então, ó, o diamante todo perfeitinho, né? Quadradinho, tal, estruturado, bonitinho. O grafite um pouco mais espaçado e também a estrutura firme, o fulereno também, né? Bem estruturado, bem junto, bem complexo. E são compostos em sua totalidade de átomos de carbono, tá? Porém, formam componentes e compostos diferentes, tá? Então, diamante, grafite, beleza? Ligação metálica. Vamos lá. No material metálico, os átomos estão unidos uns aos outros por meio de ligações metálicas. Essas ligações consistem em uma infinidade de elétrons liberados pelos próprios átomos, que se transformam em cátions metálicos, os quais ficam envoltos por uma nuvem ou um mar de elétrons, fazendo com que os cátions permaneçam unidos, tá? Então, assim como os não metais, eles se ligam,
os metais em si fazem as suas devidas ligações também, através de vários elétrons. O Volt, como o texto coloca, por um mar de elétrons, fazendo com que os cátions eles fiquem unidos. Página 17 lá, ó. Ligas metálicas. Lê para nós, Rebeca, por favor. Oi, peraí. Ligas metálicas. Ligação metálica? Ligas metálicas, página 17. Ah, tá. São materiais de propriedades metálicas que contêm 2 ou mais elementos metálicos, podendo, em alguns casos, envolver semimetais e não metais, porém em pequenas quantidades. Elas possuem propriedades diferentes dos elementos que as originam, como diminuição ou aumento da temperatura de fusão, aumento da dureza e da resistência mecânica. Diversas ligas têm ampla aplicação industrial e doméstica. Dentre elas, o aço, que consiste numa liga formada por ferro e carbono, podendo receber pequenas porcentagens de outros metais, como cromo, níquel ou manganês. Os vários tipos de aço diferem quanto à porcentagem de carbono e outros metais presentes na liga. Pode continuar aí, pode continuar. Tá. Propriedades dos compostos iônicos, moleculares e metálicos. As propriedades dos compostos estão associadas diferentemente ao tipo de ligação química entre seus átomos formadores. Propriedades dos compostos iônicos. Os compostos iônicos são constituídos pela ligação, de natureza elétrica, de um cátion ou um ênion. Há de se salientar que podem haver cátions complexos, como o amônio, no qual existem ligações covalentes entre o nitrogênio e os hidrogênios em sua estrutura. O mesmo ocorre mais frequentemente em ânions, como o sulfato ou o nitrato, com ligações covalentes entre o enxofre ou o nitrogênio em seus oxigênios. Por exemplo, os compostos iônicos em geral são sólidos à temperatura ambiente, 25 graus, e pressão atmosférica ao nível do mar, 1 atm. Apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Conduzem corrente elétrica quando em solução aquosa ou quando fundidos. Por esse motivo, são chamados eletrólitos. Eletrólitos. São cristalinos, duros e quebradiços. São solúveis em água, em sua maioria. É para continuar? Pode. Tá. Pausa aí. Então, aí, só a foto aí que nós temos, a água do mar é rica em sais, né? Os compostos iônicos nela dissolvidos. Então, o sal, né? Ele é o nosso exemplo padrão de composto iônico, né? Tanto é que em muitos dos sais, né? O próprio sal de cozinha, você vai olhar, ele vai ter normalmente a palavra ali iodado, né? Do iodo, né? E ele vem desse io, né? Essa mesma ligação. Então, são compostos que são sólidos em si, tá? Sempre na sua temperatura ambiente, né? Numa temperatura comum, ele vai ser sólido. Ele apresenta elevadas temperaturas de fusão e de ebulição, conduzem corrente elétrica quando em solução aquosa ou fundidos. Por esse motivo, são chamados eletrólitos. Então, o sal, cara, ele tem um poder, assim, enorme. Um poder destrutivo, em muitas das vezes, né? Quando, alguns exemplos, o sal, ele colocado a altas temperaturas, ele é explosivo também, tá? No calor, no sol, por exemplo, o sal no deserto é significado de morte. Isso que eu tava vendo lá, os caras que, aquele experimento que os malucos pegaram sal, será que eles esquentaram tanto, tentaram jogar dentro de uma privada para ver se conseguiam desentupir ela. Ele vai ter esse poder de soda, cara. Ele é isso mesmo. Ele tem um poder muito destrutivo. Ele destrói qualquer coisa. Ele é um veneno, tá? É por isso mesmo. Por exemplo, ao mesmo tempo, ele tem outros efeitos reversos, né? Ele ajuda, por exemplo, para esfriar, no processo de esfriar algo, né? Muitas pessoas utilizam o sal junto ao gelo, né? Para esfriar, acelerar o processo, né? Dessa refrigeração também. Então, ele é um cara híbrido, né? Ele faz várias funções, assim, tanto para o bem quanto para o mal.
Porque ele tem esse poder iônico muito grande. Ele é um autocondutor de eletricidade, muito utilizado, né, em baterias de veículos e tudo mais. Nós temos o cloreto de sódio, né, que é o seu carro-chefe aí da sua composição, e ela é utilizada, por exemplo, em baterias de automóveis, em componentes que precisam de autocondução elétrica, então utiliza-se um pouquinho, né, tudo isso para haver uma reação e uma aceleração de processo, tá? Então, por isso que como composto iônico, ele é referência. E isso tudo lhe dá devido às suas ligações, às suas camadas de valências finais, que fazem e propiciam que ele seja dessa forma, né? Que ele venha conseguir trabalhar melhor todas essas características, né? Normalmente o sal comum, cristalino, duro, quebradiço, né? E por fim ainda fala que são solúveis em água. Então, temperatura ambiente cristal, quando coloco na água, ele vai se diluir, né? Beleza? Propriedade dos compostos moleculares. Mas, professor, eu tava aqui vendo sobre ligas metálicas aqui, eu fui ver o bronze, e eu tava vendo aqui que alguns metais que compõem ele, dentre isso aqui tá o fósforo. Mas o fósforo é considerado algum tipo de metal? Opa! Por que Ele não? É um metal? Opa, fósforo, na verdade, assim, vamos trabalhar o fósforo. Ele normalmente ele vai estar ligado com o metal, o Anders. Então, o fósforo ele sempre está com o metal. Até, por exemplo, a gente vai ver ainda nessa apostila, tá? Quando o princípio da ferrugem, por exemplo, o princípio da ferrugem, quando um metal ele vem a enferrujar, por exemplo, ele gera esquistos de fósforo, tá? Então, o fósforo, ele é um cara híbrido, ele tá tanto na família dos metais como os não metais, cara, tá? A gente trabalha ele das duas formas, tá? E assim, a tabela, vamos colocar agora a tabela periódica, tá? A tabela periódica como um todo. Se você pegar aí, tá com uma tabela aí? Não. Tá bem longe. Eu não vou conseguir jogar na tela aí. Eu queria já mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo lançar aqui, só para ficar. Ó, meu computador tá com raiva de mim, tá, André? Mas assim, depois eu posso até encaminhar. O fósforo, ele é justamente essa novela mesmo. Você falou ponto curioso. Por quê? No princípio, quando ele foi descoberto, né? Ele era um metal. Hoje, na tabela periódica, ele está como não metal. Então, é isso que eu falo. Há uma indecisão aí, né? Até porque se você for pegar uma tabela periódica, ela é atualizada constantemente. Então, vai haver tabelas que você vai ver ele como metal e vai ver tabelas que você vai ver como não metal. Então, vamos considerar ele como híbrido, não metal ou metal. Tudo depende com quem ele vai estar, né? Tudo depende de qual pessoa ele vai estar. Então, como você falou, no bronze, né? Nós temos composição do fósforo. Então, ele é um cara importante nesse sentido, tá? Ele é um cara híbrido, tem o seu destaque. Tá? Vamos lá, página 18. E a gente vai ver ele daqui a pouco nas ligações também. Ele sempre aparece. Propriedades dos compostos metálicos. Quem quer ler e quem não leu ainda? Um de cada vez, gente. Cadê o Leonardo? Vai pela ordem dos nomes. Vamos pela ordem dos nomes? O Leonardo saiu para fazer compra. Ah, verdade, você falou. Desculpa, André. Você falou.
Vamos lá. Falta a Vitória ler, a Vitória não leu. Vitória deve estar dormindo, né? Ah, tá. Ela não quer, mas você tá, então tá bom. Você respondeu no chat, tá beleza. Propriedade dos compostos metálicos. Substâncias formadas apenas por metais apresentam as seguintes propriedades. São sólidas à temperatura ambiente, exceto o mercúrio, que é líquido, tá? Geralmente tem elevadas temperaturas de fusão, ebulição, com exceção do mercúrio, dos metais alcalinos, do galho, do índio, do estanho e do bismuto. Conduzem corrente elétrica tanto na fase sólida como na fase líquida. São bons condutores de calor, né? Apresentam o brilho, apresentam a resistência à tração, são dúcteis e maleáveis e são insolúveis em água, né? Então, os compostos metálicos nós conhecemos como um todo, né? São brilhosos, são ímpetos, né? Tem uma boa condução à eletricidade, alguns mais do que os outros, né? Como a gente já viu no início desse capítulo, inclusive, né? Do anterior, né? Que falava sobre o ouro. E então nós temos os metais, né, em relação à sua nobreza. Quanto mais nobre ele for, melhor a sua condição, né, elétrica. Então o ouro, ele está na ponta da cadeia. O ouro é o melhor condutor elétrico que nós temos, né, devido à sua capacidade de organização e estruturação. Mas ninguém vai fazer fios de ouro, né? A gente já comentou sobre isso, então ele é pouco utilizado. Ele é mais comprar fio de ouro na internet lá. Mas eu digo para colocar nos postes, né? Aí é brincadeira, André. Não, mas sim, existe o fio de ouro, existe as placas, né, com terminações de ouro. Ouro comestível. Ouro comestível. O ouro comestível, até ouro comestível conseguiram da vida, cara. O povo inventa, né? Até o ouro comestível. Então, são os metais, né? Nós temos toda essa família dos metais e essas são as suas características. São muito dúcteis, né? Então, transferem a eletricidade, né, de maneira fácil, maleáveis em alguns sentidos e flexíveis, porque como o próprio desenho traz algumas chapas aí enormes, né, ó, de metais, né, em grandes rolos transportados. Então, a gente pode ter placas mais finas, né, placas mais grossas, mais espessas, tudo depende para que fim eu vou utilizá-lo. Se é para indústria, né, se eu vou utilizar em casa, se eu vou fazer uma estrutura de metal simples, vou utilizar para fazer um portão. Então, tudo depende qual é o fim, né? Porque todos os elementos químicos em si, ele é utilizado na indústria, né? No nosso dia a dia, estão na natureza. Então, é isso que a gente tem visto aí desde do início, tá? Ainda no final aí, ele fala assim, ó, química da vida. Ligações químicas, caprichos da natureza no arranjo e rearranjo de átomos, formando os milhões de compostos que fazem parte das nossas vidas. Só para a gente fechar. Então, na mudança da localização de uma dupla ligação na molécula do eugenol, que é o cravo da Índia, e do isoeugenol, a noz moscada, fez surgir as especiarias que moveram as navegações e as guerras de conquistas. Nas forças intermoleculares que atuam na água e em seu ciclo modificando o clima do nosso planeta, nas ligações de hidrogênio que ocorrem na formação da hélice, né, da hélice de DNA e dão origem a diferentes espécies dos diversos ecossistemas que nós temos. Nas pesquisas, né, para construir as máquinas ou formados por um pequeno número de átomos na física da nanotecnologia, que a gente daí sim viu nesse início de capítulo. Conhecer ligações químicas intermoleculares e abrir uma janela para um produto ou um mundo infinito de descobertas, né? Pesquisas que vão bem além dos sonhos dos mais loucos pesquisadores. Então, química é vida, tá? Até então, né? Além de entrar nessa parte prática, é isso que a gente vê, está em todos os componentes, em todos que nós temos, né? Desde o plástico, desde o metal. Então, esses pequenos seres e esses pequenos átomos formam tudo que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? Em todos os itens, né? Em toda a nossa massa, né? Em toda a nossa matéria, tá? Então,
serve para que nosso dia a dia, né, ele seja melhor de alguma forma, ou com algum item, ou com a tecnologia que nos é proposta, né? Então, a química faz parte, sim, de todo esse processo, assim como toda a ciência, tá? Daí aqui tem alguns links, se vocês tiverem curiosidade depois, até quiser olhar no vídeo aí de nanotecnologia, tá? Ó, ele fala sobre a manipulação dos átomos de moléculas, cura do câncer, ao fim dos cabelos brancos, né? Então, ó, você vê, a nanotecnologia vai trazer muitas promessas aí, principalmente para a saúde. Daí fala sobre a ligação iônica, USP, e ligações covalentes também, que é um vídeo da USP, né? Instituição mais que conceituada, tá? Então, vamos lá. Fale. Espero que essa nanotecnologia não seja igual ao político, pô, de tanto prometer não fazendo nada. Pior que é verdade, né? Porque ela promete tanto, cara, mas tanto. Eu tô vendo isso aí. Não, mas já tem muita... Vou falar para você. Pode dar um Googlezinho aí depois, já tem muita coisa já sendo utilizada dela. É porque nós estamos num pequeno centro, né? Nós estamos num grande centro ainda, então não chega para nós. Então, ela é política dessa forma, né? Até porque exige custo ainda, mas um dia chega, cara. Vocês vão pegar, vocês são novos, vocês vão usufruir dela sim, eu tenho certeza. Vamos lá. Vai trabalhar demais. Quais elementos químicos? Vamos fazer junto aí, galera. Eu quero fazer com vocês as atividades e a gente já chegando no consenso aí. Então, vamos lá. Número 1. Quais elementos químicos existem livres na natureza e, por serem estáveis, não participam espontaneamente de ligações químicas? Vamos lá, eu quero que vocês pesquisem no texto aí. Eu vou dar 5 minutinhos. 5 minutos não, 2 minutos. Quem responder, já me fale aí, por favor. Você leu os gases novos? Isso aí. Fale. Não entendi seu áudio, Raíssa. Alguém te avisou que a Loma não tá conseguindo mais entrar? Que ela... Não. Eu vi que ela... Eu tinha visto que ela tinha entrado. Ela não tá mais conseguindo entrar. Depois... Agora, como a gente tá fechando, depois ela pede pra ela assistir. Ou vocês passam pra ela também. Esse Meets tem esse problema, né? Quando sai, a pessoa não consegue entrar. Principalmente do celular, do computador consegue, normal. O problema é do celular. A número 1, ó, o André já respondeu aí, tá, galera? Gases nobres, tá? Então, ó, escrevam aí, deixa eu pegar aqui minha tela. Ó, quais são os elementos químicos que existem livres na natureza? Ó, charada aí, ó. Então, número 1, ó, gases nobres. Tá, então ele já fala, ó, quais são os elementos químicos que estão livres aí na natureza, são estáveis, não participam de maneira espontânea das ligações químicas. Tá? Então, os nossos gases nobres, né, os nossos oxigênios e hidrogênios da vida, hein? Tá? Eles são mais metidos. Número 2. Para a lista de elementos que segue, com seus respectivos números atômicos, tá? Então, eu tenho aí as suas respectivas formações, né, do oxigênio, né, do sódio e outros demais. Determine a fórmula do composto iônico formado pela ligação entre eles. Então, nós temos aí letra A, ó, o sódio e o oxigênio, tá? Então, eu tenho o sódio e o oxigênio. Como que ficaria a formação do meu sódio e do meu oxigênio? Como que ficaria a minha formação dos dois, juntando o sódio e juntando o oxigênio? Lembrando que vocês estão com a tabela periódica aí, gente? Não. Não, né? Vamos lá. O sódio é o Na, tá? E o oxigênio é o O. Qual que seria a formação se eu juntar os dois, fazer uma estrutura dos dois? Eu tô, professor. Com a tabela. Você tá? Eu tô com a tabela. Uhum. Então, beleza. Vai com a minha do céu onde que tá? Ela tá no meio de alguma apostila aqui. Já sei onde que tá. Putz, grilo.
E aí, se eu juntar o Na e o O, que composto que eu vou ter? Como que eu vou representar ele? Qual seria a sigla? Ficou na apostila que eu levei, deixei ela na escola. Qual que seria a sigla dessa minha composição? O Na com o O. E aí? NaOH? Mais simples que isso. Ó, Na, 2O, tá, gente? Na, 2O. Na... 2O. O número, tá? O número, ele tem a ver com a distribuição eletrônica. Por quê, gente? O oxigênio, na sua última camada, né, de distribuição eletrônica, ele é 2,6. Ele tem 6, tá bom? Lá na sua última camada eletrônica, tem 6. Óxido de cálcio. Para ele ficar estável, ele precisa de quantas moléculas? 8, né? Então, 6 com 2 igual a 8. Então, Na2, ó. Tá? Óxido sulfúrico. Letra B. O cálcio e o oxigênio. Agora, eu não preciso, os dois já estão nivelados. Eu só preciso fazer a junção. Eu não vai ter número. Como que vai ser a junção do cálcio e do oxigênio? Eu vou pesquisar aqui na internet uma tabela periódica. Lembrando que... Hã? Caô. Isso aí. Para de caô, galera. Ó. Caô. C-A-O. Isso aí. Quem respondeu? Rebeca? É. Isso aí. Caô, né? Eles já são estáveis, ó. Eu não tenho nenhum número de átomos entre os dois. Então, K-O. Ca do cálcio, O do oxigênio. Simples assim, tá? Só a minha junçãozinha. Letra C. O potássio e o bromo. E aí? Também não tenho átomos entre eles, é só as suas siglas. Como que ficaria? Se eu fazer junção de potássio e o bromo. Mas agora você roubou a cabeça. KBR? KBR. Mas eu nunca sei o que vem na frente e o que vem atrás. Como que você não sabe? É simples. Olha a ordem. Hein, Andrezão? Oi. Para saber o que vem na frente e vem atrás, você vai fazer a leitura. Qual palavra? Mas é na ordem do texto? Exatamente, cara. É na ordem do texto. É exatamente na ordem do texto. Isso é padrão. Pergunta. Pode perguntar, é isso aí. Então, ó, se é o cálcio e o oxigênio, o cálcio vem na frente do oxigênio. Se é o potássio e o bromo, o potássio vem na frente do bromo. Pessoal, pode perguntar. Às vezes o que pode ser um professor para vocês não é. Ô, André, tem que perguntar, ué. Daí, professor, como que eu sei quem é que vem na frente? Isso é um padrão. Toda vez que você verificar a frase, o texto, o elemento que está à frente é o que vem à frente. O elemento que está depois é o que vem depois. Isso para facilitar a nossa vida, exatamente. Tá? É de acordo com a sua pergunta aí. Tá bom? Letra D, ó. O alumínio e o iodo. Como que ficaria? Ai. Tem número no meio dele? No final, vai ter 3 átomos. Já vou dar a dica porque vocês vão, né, eles vão fazer a distribuição eletrônica agora. No final. Como que eu sei? E como que eu sei o número? Nós vamos ter que fazer a distribuição. A gente faz a distribuição eletrônica. Vocês já aprenderam a fazer a distribuição eletrônica, né? Sim. Os átomos da camada de falência. Vai pegar na tabela, vai pegar o número atômico e vai fazer a distribuição eletrônica. Então, ó, vou voltar aqui, vou usar um exemplo aqui mais simples, ó, Ana, para você. Tem que deixar todos com 8, né? 8 elétrons da camada de falência. Isso, exatamente. Então, quer dizer que pro último, né? Então, como são 3 no final, quer dizer que ele tinha 5. Exato, quer dizer que ele finalizou com 5, né?
Porque 5 com 3 é igual a 8. Isso aí. Então, o alumínio é o AL lá, né? Isso, AL, ó. Já E o coloquei aqui. I lá. Então, O I... a AL é o AL3 e o AL3, eu não sei direito. Aqui, ó. ALI3. Agora, AL3. a diferença é que lá no primeiro, na letra A, ó, na primeiro, o 2, ele está entre o sódio e o oxigênio. Ah, não atualizou a minha tabela. Eu já escrevi aqui, mas não atualizou. Deixa eu fazer um reiniciar aqui. Aham. ALI3, tá? ALI3. Por quê? Houve a inversão que eu falei, tá falando. Lá no oxigênio, o 2 ele ficou após o sódio. Já aqui, o átomo ficou após o iodo. E é isso que volta para aquela pergunta da Rebeca lá. Professor, mas como que eu vou saber quem fica no meio? Em que lado que ele vai ficar? É isso que a gente vai ver já no próximo exercício. Tá? Por isso que você vai falar no próximo episódio. Apesar que já é 10 horas, mas nós começamos 10 minutos depois, então nós vamos ficar até 10h10. Uhum. Sim. Eu não consigo ver. Eu protesto. Você protesta? Uhum. Eu também protesto. Não vou acabar logo. Não. Vitória, você não queria ler, agora tá falando. E tomou banho, agora se lascou. Tem direito a argumentar. Não, nós já vamos terminar, gente. Só mais um minuto. Ela soltou a franga agora, professor. Ela tava quietinha porque não queria ler, mas agora é hora de vazar. Rebelião aí, ó. Motim. É modinho. Vamos lá. De alumínio. Travou aqui. Bora lá. O magnésio e o iodo, gente. Ó, agora vocês vão matar a charada em cima do que eu vou falar. Mas já pulou, já? Não, nós já terminamos já aí, né? Eu já falei. Desculpa. É a D, né? Aí? É aí agora. Caraca, vamos lá. é meu coração. Pulei mesmo. É o alumínio e o oxigênio. Vamos lá. Vamos ver se ALO2. vocês vão matar com o que eu vou falar, ó. É isso, você já acertou o número aí, mas assim, ó. O AL vai estabilizar com 2 no final e o oxigênio com 3. Como que eu vou montar? Caraca. Nossa, o Bruno quer falar isso. O AL estabiliza com 2 e o oxigênio com 3. Como que vai ficar? E aí, Bé? AL2, O3. Isso aí, viu aí? Vocês são muito Apesar da inteligentes. Rebeca ter me cortado, não que eu ia falar, né? Mas tá. É isso aí, Quê? cara. Hã? Eu cortei o André? Cortou? Não, o André, né, que tava falando. Não, mas tá bom, É gente. pra confundir o nome da O áudio chegou atrasado. É por causa do delay do áudio. Protesta agora de novo. É o delay do áudio, Óxido de alumínio é aquele pozinho que os caras fazem mó bagulho pra eles poderem botar na fornalha pra poder virar o alumínio puro. Isso aí. É esquícios de um pó, na verdade. Um pozinho branco. Uhum. É tipo cobre, quando ele, sei lá, não sei que jeito que ele é, o pó dele parece que ele é azul. Do cobre, né? É. A sua tonalidade, na verdade, é um cinza, cara, mas ele dá um azulado, né? Por causa do reflexo. Ele é um cinza, né? Mas ele fica azuladinho mesmo. Mas é o cinza, a cor é o cinza. Vamos lá. Agora é a F, né? Agora é F. Então vamos lá. O magnésio e o iodo. Ó, o magnésio, ele já está estável e o iodo vai estabilizar com 2 átomos na sua última. Então, como que fica? Ó, o magnésio já está estável e o iodo estabiliza com 2 átomos no final. Então, assim... Eu não sei. A magnésio. Magnésio e iodo. AM2, né? MN2. Mas o magnésio não é MG? Isso, só a sigla aí que você... Eu não tô vendo, o bagulho que tá com baixa resolução aqui. Não olha nada.
MG e 2, isso aí, tá? É porque deixa minha tabela nas apostilas que eu dei Não, pra beleza. É escola. porque você tá vendo o G como N. Eu não sei porque tem. MG e 2, isso mesmo, Rebeca. A Rebeca já corrigiu, tá? Beleza. MG e 2, isso aí. MG e 2. Eu só não sei como é que escreve um certo tipo de letra certa que você tem que pôr. Não, mas a primeira letra maiúscula, a segunda letra minúscula. Não, exato, ó. Primeira letra sempre maiúscula do elemento, segunda letra minúscula em todo o sempre. Então, toda vez que houver duas ou uma, então, se houver uma, letra maiúscula, se houver duas, primeira letra maiúscula, segunda letra minúscula, tá? Sempre nesse padrãozinho aí. Ok. Pessoal, eu só vou fazer só a letra A da número 1, só pra gente não 3. dúvida aí. Da número 3. Também eu já descobri porque eu tô cego, cara. Eu tô sem óculos. Eu tô sem óculos. Tá. Pô, pai do Deus, não pode fazer isso não, cara. Vamos lá. Número 3. Letra A. Tá? Dado as fórmulas eletrônicas a seguir do esquema, a gente vai montar ou formar um composto entre o silício e o cloro. Então, o exercício, ele já vem me trazendo, ó, a minha distribuição. Então, eu tenho Si, ó. Daí eu tenho uma molécula aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Vocês estão vendo, ó? Oi. A Ferrari mandou avisar que o Wi-Fi dela caiu e que os dados móveis dela só funcionam com WhatsApp. Tá bom. Eu já tô fechando. Será que ela não saltaram por esse moço, não, professor? Suspeito pra mim. Tá bom. Tá, o professor acreditou, sim. E o cloro, vamos lá, ó. 8 átomos, tá? Então, vamos lá, pessoal. Ó, junto com o professor aí, todo mundo vai pegar. Então, eu tenho o silício com 4 átomos e eu tenho o cloro com 8 átomos, beleza? Quem é que já está estável aqui na parada? O cloro? Eu tô mais ou menos. Ou o silício? O cloro já está com 8. Exato, é o que está com 8, né? Então, quem é que está estável aí? O cloro. O cloro, tá? Então, ó, sua fórmula do Lewis. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer a fórmula de Lewis? Tá? A fórmula de Lewis é aquela em que eu compartilho os meus átomos para estabilizar todos os nossos compostos, tá? Então, se o cloro já está estável, quem que eu vou estabilizar aí, André? O outro baguetinho ali do lado. Esqueci o nome. Qual que é o nome dele? Não lembro. Silício. Silício, tá? Rebeca, você tá ouvindo aí? Raíssa, Thalita. Sim, eu tô. Beleza, presta atenção aí, ó. Presta atenção, tem a ver com a sua dúvida da outra aula e com a dúvida de todos também. Então, a gente vai colocar a mão na massa aqui. Então, ok, professor, eu tenho que representar, né, o cloro e o silício, né, estáveis. O cloro desse carinha tinha aquele por aquelas setinhas lá, por aquelas linhazinhas? Isso, mas agora a gente vai representar só com bolinha aqui, na verdade, o Lewis, né? Então, ó, quer ver como vai ficar? Ó? Se o cloro já está estável, ele vai ser o elemento que vai estabilizar o silício. Então, ó, o elemento, Rebeca, já respondendo a sua pergunta agora da aula anterior, o elemento, para mim saber a posição e posicionamento, é o primeiro passo. O elemento que não está estável, eu vou colocar ele no centro. Então, quem é o elemento que não está estável? O silício. Então, ó, eu vou colocar ele central. Então, eu pego o silício, tá? E coloco ele no centro. Vou replicar ele no centro, ó. Estou desenhando aqui. Eu só quero que apareça aí para vocês. Está aparecendo aí? Peraí. Tá. Eu vou colocar as moléculas de vermelhos, que vai ficar mais fácil, né, cara? Para não confundir. Então, ó. 1 e 1. Tá vendo? Então, ó, eu repliquei ele no centro.
Tá demorando. Tá com um delayzão, né, cara? Eu repliquei ele no centro. Minha placa de vídeo que tá bichada. Então, ó, em cima, embaixo e dos dois lados, ok? Então, eu centralizei ele. Agora, o que eu vou fazer? Quantos átomos de cloro eu vou precisar colocar aqui, ó, em volta das demais, para que eu possa estabilizar o mesmo? É padrão, cara. Aqui é mamata, mamão com açúcar. Por quê? Eu vou apagar aqui para mim ter espaço, tá bom? São 4 átomos? 4 átomos de cloro, exatamente, cara. Isso aí. Por quê? Quantos átomos eu tenho aqui, André? Ó, 1, 2. Olha, ó. 1, 2, 3, 4. Então eu vou colocar um cloro em cada extremidade, em cada lado, tá? Então eu vou colocar um cloro em cada lado. Eu vou apagar tudo e vou fazer de novo. A gente já tá fechando. Só deixa eu terminar esse exemplo, tá, pessoal? Uhum. Ó. Então, ó, SI, vermelho, 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 para ficar mais fácil de representar. E agora eu vou desenhar o cloro, cara, do lado, ó, Rebeca, ó. Então eu coloco um cloro aqui, um cloro aqui, um cloro aqui e um cloro aqui, ó. Em cada extremidade, tá? Do meu fator central, que é o silício. Beleza? Agora, eu sei que o cloro ele já está estável com 8 moléculas. Então, agora eu só vou estabilizar o meu silício com as moléculas do cloro. Então, se ele já tem 8, então se você compartilhar entre si, ele vai continuar com 8. O outro ele não vai influenciar em nada, né? Exato. Exatamente. É isso aí. É o que a gente já tinha visto isso aí lá, né, na outra aula. Isso mesmo, André. Não vai influenciar em nada. Eu justamente vou ajudar o silício a ficar estável, né? Então, ó, como que vai ficar? Vou fazer o seguinte, ó. Ó. Vamos lá, ó. Presta atenção. Deixa eu apagar aqui para ficar bem feitinho, né? Ó, coloquei 2 átomos aqui, 2 aqui, 2 aqui, e aqui eu tenho mais 2. Ou seja, quantos átomos eu tenho aí em volta do meu cloro? 7. 8. 8. Ah, é 8. 8. Se você pegar um do silício. Ok. Porque, ó, o que eu fiz? Eu só peguei um do silício. Né, ó. Eu peguei o que já estava no silício e, mas, assim, bem observado pela Rebeca, 7. Eu peguei um do silício e 7 do cloro, tá? E é isso aí. Eu entendi o que você quis dizer aí, tá? E eu... ela errou, mas acertou ao mesmo tempo. Ela errou, mas acertou ao mesmo tempo. Então, ó, fechou 8, cara. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com os demais. Mesma coisa, ó. Vamos lá. Do nada apareceu uma moto preta aqui em casa, viu? Queria chamar tabela em HD, uma coisa não. Tem uma resolução disso, tá ligado? E olha aqui que brilhante, ó. Silício, ó. Ficou com 2, 4, 6, 8. Ou seja, todo mundo ficou feliz da vida porque ficou com 8 átomos de estabilidade. Viu que simples? Faz demais, né, gente?
Conseguiu pegar aí, Rebeca? Sim. Pessoal, André, beleza? Raíssa, Kelvin, Thalita. Thalita não falou nada. Thalita não falou nem um B na aula. Sim. Aí, agora. Tá. Agora a aula acabou. Agora a aula terminou, né? Não vou questionar vocês. E assim, vou ser bonzinho no sentido. Se vocês quiserem tentar fazer, tranquilo, pode tentar fazer, mandar mensagem para mim, que eu auxilio, ok? Mas, próxima aula eu vou fazer junto com vocês. Vou trazer, porque agora essa parte prática e essa parte inicial eu quero fazer junto com vocês para a gente, né, entender bem. Beleza? Tá ok? Eu sei que vocês estão dedicados, vocês vão fazer. Ô, professor. Mas a gente tem que te mandar foto ou a gente só fala que a gente tenta fazer? Se você for fazer... Não, é o que o professor falou. Se for seu interesse você tentar fazer, tudo bem. Eu não queria que você tentasse... Ó, o professor está indo ao inverso. Não queria que tentasse fazer, porque vai gerar dúvidas. É um começo, né, esse processo. Até porque vocês estão no primeiro... né, estamos no segundo bimestre de Química, mas a gente está no início. Então, assim, se vocês quiserem deixar para fazer comigo, a próxima aula é melhor. Tá bom? Melhor, Rebeca. Tá bom, ok. Deixem para fazer, vamos fazer juntos, que vai ficar mais bacana pra gente tirar. Eu tô começando a ficar com medo assim, a gente vai acostumar a fazer essas videoaulas, quando a gente voltar pra escola vai ser mais estranho. Vocês estão encrencados quando voltar pra sala, porque daí não vai ter essa malemolência não, né? Pois é. Eu quero perguntar uma coisa. Pode ver que tá todo mundo pegando leve. Cadê as videoaulas, professor? Cadê as videoaulas de robótica? Como que dá videoaula de robótica, cara? Manda pegar os fios aqui de fone. Laboratório tá pronto, só esperando vocês voltar, cara. Tudo pronto já. Tudo filezinho, redondinho. Todo dia eu vou pra lá à tarde passar tempo. Eu quero montar uma armadura Spartan, velho. Você já jogou Halo? Professor, nem me o laboratório tá pronto. Você não mandou eu ir ver ontem. Eu tava na escola, eu queria ter visto.